Shell Seeds com a Elisa, o Rafael, que estão aqui presentes também, e a Cecília, que hoje não pode cá estar, mas que é vizinha do Nuno. Portanto, tem sido até uma vez. Quem é a vizinha do Nuno? A Cecília. Não, está Bom, aqui. não, não está, não. Ah, O Alex também. E O Alex tá aqui e é vizinho do, vizinho do Nuno pronto, também. o Alex, que é marido da Cecília, também está cá, mas acho que não pode ligar o microfone, portanto, vamos ficar por aqui. Mas isto são um conjunto de encontros que nós temos estado a fazer. Este já é o número 7, em que trazemos pessoas que trabalham com a natureza, de alguma forma, e queremos, no fundo, de certa forma, entender como é que a natureza impulsiona as suas ações dessas pessoas. Portanto, temos sempre um convidado, neste caso é o Nuno Prates, a ideia é que seja um espaço de encontro de pessoas para quem trabalhar ou lidar com a natureza tenha algum significado, e que, de certa forma, seja também um espaço de ligação entre as pessoas, mas também de entendermos mais o que é que move estes nossos convidados a fazerem às vezes coisas que ninguém espera que sejam feitas. E este então é um espaço, e eu começo por agradecer ao Nuno por aqui estar. Vamos, Eu queria fazer uma sugestão, se sim, for possível, sim, é sim, porque da minha janela eu vejo o jardim do Nuno. vou ouvir. Eu queria permissão para 30 segundos mostrar o jardim dele, se for essa possível. ideia. Então, sim, sim, podes mostrar, pode ser uma boa introdução, e enquanto o Alex está ali a abrir a janela, acho que estamos todos a ver. Obrigada, Alex. Esse é um Vai dos jardins do Nuno, não é? Não, tudo isso aqui, ó. E aqui é um outro jardim debaixo dessas árvores. Tem mais um jardim grande, super bonito. que maravilha. Hum, Nuno Prates, esse é o seu jardim? Este não é um Onde jardim fica esse público. jardim? É um jardim público, não é meu, é um jardim que eu cuido e fui resgatando-o a pouco e pouco, porque ele estava negligenciado, ele estava maltratado, e eu fui cuidando dele e utilizei-o como símbolo, como mensagem prioritária para inspirar outras pessoas a participarem, a mostrarem-se primeiro e a participarem e, de certa maneira, infectar esta, esta vontade de, de sentir, nós como cidadãos, sentirmos responsáveis pelo espaço público e cuidar dele, que é essencial. Aqui em Portugal é essencial, sobretudo em Lisboa é essencial, porque é uma mensagem que se perdeu desde há muito. Uhum. Então, eu ia aproveitar agora, que já que deram aqui um bocadinho o pontapé de partida da nossa conversa, mas a ideia agora é que nós possamos ouvir, especialmente, e poder falar com o Nuno. Vamos ter uns primeiros 30 minutos em que eu até vou pedir ao Rafael para pôr aqui a Elisa e o Nuno e eu aqui no centro do ecrã, e durante estes 30 minutos. A ideia é que a Elisa e eu vamos um bocadinho ouvir e fazer perguntas ao Nuno, e depois depois desses 30 minutos, abrimos o microfone para que possam fazer as perguntas. Tivemos a sorte de poder ver um dos jardins do Nuno, mas para quem não conhece o Nuno, que tem este cognome, se pudermos chamar assim, de jardineiro de Lisboeta, que é um nome muito feliz. O Nuno tem sido um jardineiro de espaços públicos negligenciados, não é? Aparece também no. E aliás, até foi assim que eu conheci o Nuno, foi mais pela sua biblioteca muito especializada, que reflete um bocado o seu amor, penso eu, daquilo que percebi, pelas plantas exóticas e tropicais, e que me fascinou como é que alguém individualmente consegue fazer um repositório de pequenas
maravilhas, não é? Em termos de livros, tens um espólio muito interessante. E para além disso, tens um espólio de jardins vivos e conseguiste nestes últimos anos, ou nestes últimos até tempos, não sei se são anos, mas nestes últimos tempos, criar um movimento e pôr na agenda em Lisboa desta ideia de trazer e dar mais valor à natureza no espaço público. Portanto, esta nossa conversa, que é um bocadinho mais do que perceber todo o trabalho que o Nuno tem feito, que se calhar não teríamos tempo nestes 30 minutos, é perceber um bocadinho, é esse convite que eu faço, que eu passo um bocado agora, vou passar a palavra ao Nuno, mas é o que é que, Nuno, como é que tu começaste a fazer isto e o que é que te moveu? E de certa forma, porque é que o que é que estes movimentos que tens feito de ir para o espaço público, que as pessoas que acompanham o teu trabalho sabem que nem sempre, não é só momentos felizes, mesmo as lutas que tens encabeçado de preservar histórias, jardins, nem sempre têm finais felizes, algumas vezes têm, muito bem, mas o que é que te faz estar uh, nesta inquietação de trazer e criar jardins em canteiros negligenciados e pouco cuidados, ou de preservar espaços que até podem estar bem tratados e que de repente podem desaparecer por uma ação do município ou de um proprietário. Menos agradável. Exato. Queres contar o que é que te motiva e porque é que fazes isso e como é que te sentes quando fazes isso? Olá a todos, obrigado pelo convite. Eu gosto sempre de falar sobre este tema, portanto, para mim é um privilégio, não é perder tempo, é exatamente o contrário. E quanto mais vezes eu puder falar sobre este assunto, mais feliz fico, porque eu sempre fui um jardineiro muito solitário e muito silencioso. Sempre fiz tudo muito dentro da minha pequena área de ação enquanto criança. Eu acho que isto é genético, corre-me no sangue, por alguma razão. Eu nasci assim, ou se calhar caí do berço, bati com a cabeça na parede e comecei a gostar de plantas, não sei. Mas a verdade é que eu gosto particularmente da natureza, eu gosto da flora. Os animais têm um papel importantíssimo, sem sombra de dúvida, sempre vivi em torno de animais, mas a paisagem natural, vegetal, atraía-me e eu nunca tentei perceber a razão. Eu senti e gostava de sentir isso. Eu lembro-me que sempre que andava de transporte público ou de carro, no carro dos meus pais, eu nunca fui aquela criança que ficava chateado, ficava enfadado com o tempo de viagem. Eu adorava olhar pela janela, eu só tinha que ter uma janela para olhar lá para fora e passava horas calado a ver a paisagem, a descobri-la. Portanto, tudo o que era natural, para mim, era como ver televisão ou ver desenhos animados. E eu fui crescendo sentindo que tinha essa necessidade como a água é importante para a vida, para o universo. Eu tinha essa necessidade, eu não podia viver afastado de verde, de qualquer coisa que representasse a vegetação, seja através de uma paisagem pintada ou, melhor ainda, a própria natureza, ela viva. Eu passei um período da minha vida com a minha mãe e a minha mãe decidiu modificar a casa e prolongou o meu quarto para a varanda. Portanto, desapareceu a varanda e eu deixei de poder criar a minha pequena floresta. Para mim foi um trauma tremendo, mas eu mesmo assim não baixei a guarda, eu não desisti e comprei laranjeiras e coloquei as laranjeiras todas junto à vidraça para ter um pomar e da minha cama eu poder ver um pomar antes de ver o prédio do vizinho. Portanto, isto é algo que sempre me preocupou e eu sei que me deixa muito inquieto e irrequieto por consequência quando vejo os espaços públicos negligenciados, abandonados, esquecidos ou subvalorizados. Portanto, sempre fui um rapaz
e posteriormente um homem de ação. Aquilo que não está feito e eu sei fazer, eu faço. É uma filosofia, não é ativismo, antes de ser ativismo, é filosofia, é a maneira de estar no mundo. Se há 30 ou 40 anos não se falava tanto de defesa do planeta, não havia tanta preocupação com a conservação e com o futuro do planeta, eu já tinha esse papel, já colaborava nesse sentido sem saber. Eu já tentava criar para o próximo melhor qualidade de vida plantando, mas sempre fiz de uma forma muito ilegal, porque nunca pedi autorização a ninguém, nunca pedi autorização ao poder local, eu sempre fui fazendo porque achava se era bom para mim, era bom para os outros. Tal como ter um animal de estimação, um gato, um cão ou uma ave em casa, eu tenho plantas com a mesma ligação que tenho com o animal. As plantas não falam, elas não têm voz, elas não entristecem, elas não se alegram como o animal, mas são seres vivos tão frágeis, tão importantes e com um esquecimento que eu nunca consegui entender, o desprezo e o esquecimento que a sociedade dá às plantas, à paisagem vegetal, que sempre lhes foquei muita atenção. Se calhar é um reflexo da minha própria infância. Todas as crianças precisam de atenção, eu tive a atenção dos meus pais, mas se calhar aquilo era a representação, era a forma que eu achava ideal para o mundo, era dar atenção àquilo que me rodeia, porque depois recebo da mesma maneira, recebo essa atenção, essa devolução, nem que seja pela estética. Não há nenhuma planta feia, não há. Elas podem ser exóticas, podem ser diferentes, elas podem ser estranhas, mas na natureza não há nada feio. Há exotismo, há situações invulgares, mas tudo tem uma beleza. E eu desenvolvi a minha formação académica, também queria dizer isto, a minha formação académica nada tem a ver com biologia, nem com botânica, nem paisagismo. Eu nem sequer sou arquiteto paisagista, por isso eu não tenho pudor absolutamente nenhum em dizer que sou jardineiro, porque efetivamente é isso que eu faço, que eu desenvolvo. Mas paralelamente à minha formação académica, eu senti sempre que existia lugar, tempo e capacidade para aprofundar cada vez mais o conhecimento sobre a botânica, a jardinagem e o paisagismo. E hoje tenho noção de que sei mais deste tema do que qualquer outro. E então, vivendo numa sociedade que é contrária à sociedade brasileira, onde há uma intimidade muito grande, uma proximidade, é uma sociedade engolida pela natureza, e em Portugal nós não temos essa postura, porque a natureza também não é tão rica, não é tão esplendorosa, não é tão exótica como no Brasil, e nós também vivemos num clima que é menos aberto ao exterior, apesar de termos um clima mediterrâneo, afasta a sociedade, de certa maneira, afasta a sociedade do contacto com a natureza. E as pessoas não demonstram tanta educação como seria suposto, e esse ponto eu detetei, essa falha eu detetei desde há muito tempo e tenho tentado reverter, inspirando quem se identifica com aquilo que eu faço, e faço de uma forma totalmente espontânea, gratuita e voluntária, a juntar-se, e é o que eu tenho feito desde que saí de casa dos meus pais em 1992, portanto já levo uns largos anos a fazer isto em Lisboa. Eu faço em Lisboa porque sou lisboeta, nasci aqui e sempre morei aqui, portanto é aqui que eu tenho o meu raio de ação. De qualquer das formas, a minha intenção é que seja abrangido ao país inteiro, e hoje eu já consigo transmitir a minha experiência e a motivação que felizmente vou conseguindo alastrar a tanta gente,
seja em Portugal como fora, a repetir os meus passos, e fico muito satisfeito a saber que há muitas pessoas que fazem já por si, elas já fazem o mesmo que eu tenho feito desde 1992. Portanto, isto faz parte da minha personalidade. Eu acho que no meu corpo corre sangue e corre seiva. É justamente seiva, mas eu achei piada aí uma coisa que é a ideia de ir para intervenção no espaço público, não é? De certa forma, há aí uma coisa, e não sei, eu senti na tua fala que está muito relacionado com liberdade e um bocadinho também uma noção de risco, não é? Porque indo para o espaço público poderia-te acontecer o mesmo que te aconteceu quando a tua mãe fez desaparecer a janela, não é? A varanda. Exatamente o mesmo, sim. Mas não sei se isso te diz alguma coisa. Eu gostava que falasses um bocadinho porque é que vais para o espaço público e para canteiros que não são teus. Não é? De certa Sim. forma, é público, não é? Uma vez que há aqui uma participação e todo este encontro tem origem no Brasil, eu fui inúmeras vezes ao Brasil por trabalho e não só, e posso dizer, com pouca modéstia, eu posso dizer que conheço o Brasil de norte a sul. E notei que as pessoas, os moradores, desde há muitos anos, os moradores no Brasil cuidam do espaço público em frente à sua casa com uma liberdade que eu sempre achei deliciosa. E notei que até as árvores de alinhamento na rua, que não são tão ordenadas como são aqui em Lisboa, por exemplo, que são todas da mesma espécie, têm todas a mesma a mesma forma de crescimento, a mesma copa. As pessoas iam juntando plantas que se via que eram os moradores que plantavam. Ou no tronco punham orquídeas ou bromélias, que são plantas epífitas, e eu achava isso um espetáculo delicioso, poder sair à rua de sua casa e contactar imediatamente com a natureza, uma natureza riquíssima que o clima permite, como é óbvio, e aqui temos esta dificuldade, o clima não é benéfico, não me ajuda em nada, mas eu achei que poderia trazer essa ideia para cá. Enquanto jovem eu viajei muito, tive essa possibilidade e conheci várias formas de as pessoas terem a mesma necessidade que eu tinha de irem buscar pedaços da natureza e plantá-los à porta de sua casa, à janela, nas traseiras de sua casa. Traziam realmente recantos, seja por memória de infância ou porque vieram de outros lugares e queriam recordações, ou porque precisavam, simplesmente precisavam. Então comecei a fazer isso em Lisboa, que era uma cidade tem vindo a melhorar nesse aspecto, porque há mais abertura, mas mesmo assim ainda há alguns desafios e resistência, mas há 30 anos atrás era verdadeiramente difícil plantar o que quer que seja em espaço público. E o espaço público é um espaço agreste, é um espaço muito maltratado, a própria sociedade não sente uma relação próxima nem respeita o espaço público como deveria. Ainda temos que limar muito esses pontos. E comecei a preocupar-me quando o poder local não se preocupava. Não quero tirar o protagonismo, nem o papel, nem a função a ninguém, mas como cidadão, se eu vivo aqui, se faço parte desta sociedade, se eu pago impostos, se eu colaboro na sociedade onde vivo, porque não também melhorar o ambiente, o espaço público? Atenção que eu nunca faço intervenções em espaço que não está desenhado pelo urbanismo, não está dedicado e pensado por quem de direito para ser um espaço verde. Portanto, eu não vou alterar, eu não estou a colidir em rota de colisão, por isso é que eu não sou um ativista, em querer exigir que existam mais espaços verdes só porque sim. Existem tantos espaços em Lisboa que estão desaproveitados ou que estão esquecidos, e são esses que eu vou atacar em primeiro lugar, replantar e devolver
ao bairro, mesmo que eu não viva lá, à comunidade, e passar essa mensagem. Ou seja, lembrar a população que não basta exigir, também podemos participar e, sobretudo, principalmente, respeitar o trabalho que foi feito. Porque também é verdade que os movimentos, o investimento que o poder local faz em espaço público não é respeitado pela população, a residente e a flutuante. Não é. E eu sei que isso é um problema muito grande, passa por uma educação cívica e só depois ambiental, primeiramente cívica, que é preciso limar, é preciso educar para ter bons resultados. Eu notei aqui um dado muito curioso, é que quando comecei a ser eu, como cidadão completamente anónimo, eu não estou encostado a nenhum partido político, a nenhum movimento, eu sou anónimo e preocupo-me com o espaço público, da mesma maneira que planto, também posso varrer, posso limpar. E quando faço essa intervenção, planto e deixo uma nota a dizer exatamente isso. Foi replantado por um cidadão anónimo e por isso eu peço o respeito e que todos cuidem deste espaço que foi por mim plantado. E noto que há uma diferença. As pessoas passam, observam e pensam. Seguramente que muitos vão se rever naquilo e vão pensar: apetecia-me fazer isto e nunca tive a coragem, ou nunca soube como fazer, ou nunca soube o princípio, o início, e alguém fez e eu quero me associar. E foi assim que eu fui descoberto também. E ao mesmo tempo, em simultâneo, a população respeita mais. E, efetivamente, parece que há mais sensibilidade quando é um cidadão a ter esta iniciativa do que o poder local. Portanto, esse ponto é muito positivo. Muito bom. Claro que há sempre desafios, o próprio poder local muitas vezes não aceita, porque vai cumprir com a regulamentação e a legislação em vigor e eu não tenho legitimidade para fazê-lo, portanto eu não posso intervir em espaço público. Basta haver uma denúncia ou um vizinho que protesta, basta uma denúncia, e isso aconteceu em Alvalade e aconteceu anteriormente em outros sítios onde eu plantei por Lisboa, e a Câmara Municipal, o poder local, pura e simplesmente arranca tudo aquilo que foi plantado. Tem havido cada vez mais protestos e visibilidade e já há mais cuidado, mais respeito, já há mais sensibilidade, não digo pelo trabalho que os cidadãos levam a cabo, mas por medo de uma má imagem que o poder local, as câmaras municipais e os governantes, que precisam de ser reeleitos, sabem que podem ficar com a imagem mais fragilizada e então já vão com uma certa diferença que antigamente não. Antigamente era tábua rasa, não pode, e arrasavam com tudo. Eu nunca me deixei... Sempre me senti muito ofendido e muito magoado quando isso acontecia, mas ao mesmo tempo tão revoltado que nunca deixei nunca desisti, sempre me inspirei na natureza e pela natureza e não pelos homens e não por aquilo que os homens decidem fazer. Portanto, continuarei, e o trabalho está aí, porque de repente, eu não quero protagonismo, gosto de ser discreto, mas de repente fui descoberto pelos órgãos de comunicação social que gostam e apoiam muito este tipo de iniciativas, porque de facto a voz da população está a ganhar cada vez mais terreno em todas as áreas. É muito curioso, e eu acho que foi a Cristina que disse no encontro que tivemos que o paisagismo, a vegetação é sempre um assunto que as pessoas não dão tanta importância, não valorizam. O tema dos animais, o tema da poluição, as pessoas são muito mais sensíveis. Agora, o corte de uma árvore, a destruição de um jardim, não há tanta resposta, não há tanta sensibilidade, mesmo que hajam protestos.
Acho que é algo que também nessa vida moderna que estamos levando também, às vezes não dá tempo de prestar atenção nisso, né? Ou deixamos para depois, né? Eu queria te fazer. Talvez um pouco porque o consumismo faz com que a população veja as plantas como algo descartável. Nós todos vamos ao supermercado ou a um viveiro, compramos uma planta e, enquanto ela dura, ela é consumida, ela é tratada. Mal começa a ter sinais de esgotamento, de cansaço, de falta de cuidado, as pessoas literalmente põem no lixo. Eu recolho muitas plantas, eu salvo muitas plantas do lixo, de contentores do lixo. Portanto, as E são, e pessoas são elas que descartam-se vão, de plantas, são não elas que estão vão a para o ser jardim? Não, não. São como elas que vão desculpa, para os jardins, são elas que vão para os jardins. Eu, também, eu ia sim. até te perguntar como tu faz a escolha dessas plantas, assim, que a gente viu na imagem do Alex que pareciam ser árvores, não é? Mas poderiam ser flores ou até um Tudo, jardim tudo. comestível. Eu vi essa expressão em algum lugar, jardim comestível. Eu gosto muito dessa ideia, mas não sei bem como acontece a composição, né, desses jardins. Nós temos uma expressão que diz a cavalo dado não se olha ao dente, e portanto todas as plantas que são doadas eu recebo-as todas, sabendo que elas podem ter mais sucesso ou menos sucesso a sobreviver num espaço que não é regado, porque o poder local, a autarquia, ela não vai cuidar, mesmo que eu faça esses pedidos, ela não vai regar, ela não vai limpar, não vai haver nenhum tipo de atenção ao trabalho que os voluntários executaram, mas mesmo assim, todas as plantas que me são dadas, todas mesmo, inclusivamente até aquelas que não são tão aconselhadas pelo tamanho, pelo algumas são mais agressivas do que outras, porque têm espinhos, são espinhosas, mas pouco importa. O que importa é criar este movimento, criar inspirar a população a plantar em espaço público. Há de chegar o dia em que a autarquia percebe que existe este movimento forte e ela própria fornece as plantas corretas. Porque eu próprio fui fazer isso. Eu fui ter com a autarquia de Lisboa, nas várias juntas de freguesia, a cidade está dividida em 24 secções, fui falar com cada um deles e fui dizer, eu vou plantar no dia tal com as plantas que a população doa. Se os senhores entenderem que não são as plantas acertadas, forneçam as plantas e nós em troca damos o trabalho, a mão de obra, a boa vontade e a mensagem. Nunca isso ocorreu, nunca. Portanto, até conseguimos mudar essa página, e eu sei que muitas não são apropriadas, até mudarmos essa página, eu planto tudo. E tenho sido já muitas vezes, através do Instagram, questionado e confrontado, às vezes com comentários menos simpáticos, da responsabilidade daquilo que eu estou a plantar na cidade. Aqui um pequeno à parte. As plantas no meio urbano, e como nós não temos o clima maravilhoso do Brasil, onde tudo, a semente cai e germina em qualquer sítio, aqui não é preciso cuidar. A planta mais invasora tem dificuldade em sobreviver em Lisboa. Portanto, até ela se tornar perigosa, vai um grande ato. Sim, eu ia só te perguntar, só para terminar, porque estamos mesmo para acabar e depois já vejo que há aqui pessoas que querem perguntar, depois passamos a essa parte de abrir mais perguntas, que é essa coisa do cuidar e do como é que tu. Como é que é isso de entender as plantas um bocadinho mais? Eu acho que também eu vejo sempre que tu falas muito também na questão da educação ambiental, no sentido da pessoa entender melhor as condições e, no fundo, o cuidado das plantas. Como é que isso para ti nasceu? Foi uma coisa, eu sei que contaste que desde pequenino que prestaste atenção, mas oh, só como para não ser muito tempo a tua resposta, como é que uma pessoa passa a entender melhor as plantas? Podes dizer assim rapidamente Sim, só. digo, sim, digo. Eu, antes de ter acesso à internet, porque não havia, li muito e os manuais eram muito pragmáticos, havia considerações que eram muito fechadas.
diziam que uma espécie, um género e uma espécie só se dava num tipo de clima e não podia ser plantado no exterior em certas zonas da Europa. Nem sequer em Portugal faziam referência, mas da Europa. E eu comecei a questionar isso tudo, mas porque é tão balizado, porque é tão endurecido esse conhecimento. E o meu conhecimento passou de ser uma informação estudada para ser empírica. E eu comecei a observar a natureza e a deambular por todos os sítios onde me encontrava, olhava todas as plantas e, sobretudo, as plantas plantadas por populares, em varandas, em pátios, em jardins, em logradouros. A maior parte das pessoas não tem o conhecimento suficiente para saber se uma planta X ou Y se sobrevive no exterior. Mas elas iam pondo à medida que a planta ia ficando mais feia. E a planta respondia ao clima. E essa resposta eu fui, ao longo dos anos, e isto requer muita paciência, muita observação, eu fui lendo o comportamento das plantas através da planta e não através dos livros. Eu tenho uma biblioteca botânica, de facto, em vez de ter um carro topo de gama, estou a chegar aos 60 anos, mas em vez de ter aquele carro magnífico que todos os homens gostam de ter numa determinada altura da vida, eu decidi ter uma biblioteca botânica e tenho inúmeros livros especializados em plantas tropicais que gosto muito de aclimatar aqui em Portugal. E foi o comportamento e a leitura das plantas individualmente que me passou essa informação, não propriamente os livros. Portanto, eu olho para uma planta e sei, modéstia à parte, eu sei como é que ela vai reagir em determinado local na própria cidade. É diferente o clima de Alvalade, que é uma zona mais a norte de Lisboa, do clima mais próximo do rio. E sei exatamente onde colocar e qual vai ser a resposta, porque eu consigo ler o comportamento das plantas por anos de experiência e de observação. Obrigada, Nuno. Elisa, passar-te a palavra para passarmos à próxima etapa. Sim, obrigada, Nuno. A gente vai abrir agora essa perspectiva para incluir aqueles que estavam nos assistindo até agora. Já tem uma pergunta aqui que a Isabel quer fazer, em seguida o Alex. Eu também tenho uma pergunta, vou levantar minha mão aqui, mas pode falar, Isabel, por favor. Obrigada. Nuno, posso tratar por tu? Claro, sim. Então, foste tu que plantaste ali a General Pimenta de Castro? Sim. Pronto, é porque eu há pouco num dos grupos pequeninos, eu estava a falar com a Maqui e com o Pedro sobre isso, e estava eu a dizer, houve alguém que começou a fazer um plantio e assim, parecia algo intensivo, tão bonito, que estava a ficar, porque eu conheci isso desde o princípio. Porque eu moro relativamente perto e, portanto, vou para ali passear muito com a minha cadela e não só, pronto, vou para ali muitas vezes. E então eu conheci aquilo desde o princípio e de repente aquilo estava a ficar tão bonito e acho que veio a junto ao não sei Sim. quem e Sim, começaram a arrancar tudo e depois plantaram tudo assim em filinhas, uma parvoíce, assim, tudo em filinhas, parecia tudo extremamente ordenado, assim de uma maneira muito estranha. Mas de repente, e eu, pronto, andei sempre a questionar, mas o que é que aconteceu aqui? Porque de repente aquilo começou a crescer de outra maneira mais selvagem, entre aspas, mas de certeza que tem Tem um princípio, uma sim. ordem, Sim, não é? tem. Porque Tem uma lógica, imagino as plantas sim, que estão ali, que tenham, tem um ordenamento, sim, 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 e é uma zona tropical. sim, Um ordenamento. É como se fosse uma zona tropical que este ano, no, no verão, havia lá cachos de banana no meio, sim. pronto, numa Sim, a estrada maioria das pessoas que caminha para um não jardim. consegue identificar, mas sim, Eu tem bananas, adoro aquilo. tem, tem bananas, tem manga, tem café, tem gengibre,
tem ananás ou abacaxi, Tem tem um ananás, sem número, tem sim. araçá, tem pitanga, tem Ai, o líxia, araçá não sei mas o a que minha é. intenção não foi fazer um jardim comestível. Tropical. Eu Ok. gosto particularmente da paisagem tropical e trabalho Sim. com paisagens, com plantas tropicais. E, contrariamente àquilo que se pensa e que está muito vinculado por algum, não sei porque, talvez por ser moda, todas as pessoas agora estão muito a defender muitas plantas nativas e aqui na Europa as plantas xerófitas, aquelas que não precisam de tanta água. A verdade é que as plantas tropicais elas têm uma capacidade enorme de reter a água e quando são criadas em conjunto, portanto esse ambiente que parece selvagem e parece completamente desordenado, não é. Aquilo é exatamente a leitura que eu recolhi da América do Sul, aquelas paisagens, sobretudo da Mata Atlântica, que é uma região, é um bioma ao longo da costa brasileira, onde todas as plantas elas interagem umas com as outras, protegem-se em caso de stress hídrico, que não acontece tanto no Brasil, mas elas protegem-se de alguma maneira. Basta uma E árvore o cair solo está e as outras protegido. plantas todas ficam desprotegidas. E ali é exatamente o mesmo. Eu não tenho, eu não sou regrado naquele jardim, eu não tenho disponibilidade até profissional para estar com um cuidado regular com aquele jardim. Portanto, eu desenho os jardins para serem autónomos e aquele jardim, por vezes, fica 15 dias sem rega, o que é extremamente, é um prazo muito alargado, muito dilatado para Lisboa, porque não chove. Aliás, estamos no mês de outubro e hoje foi o primeiro dia que choveu em Tem Lisboa chovido pouquíssimo. desde o dia 1 de outubro, foi hoje. Portanto, claro que eu de vez em quando tenho que regar, mas quando rego eu sei que as plantas absorvem a água a 100% e há uma economia de recursos hídricos maior do que plantas que são ditas nativas. Porque as plantas nativas elas são realmente muito capazes de resistir à seca, mas no seu estado selvagem, em campo selvagem, não urbano. Em meio urbano é muito mais agressivo e as plantas não estão preparadas para isso. Curiosamente, as plantas tropicais estão. Aliás, não há cidade nenhuma no Brasil, na Colômbia, na Venezuela e até na Argentina, nenhuma onde uma fachada de um prédio que esteja menos cuidado nasce uma planta. Verdade. As figueiras nascem por todo lado, os fetos nascem por todo lado. Portanto, as plantas tropicais elas engolem todas as construções, se o homem permitir, as construções, as zonas urbanas. Estão especialmente adaptadas para meios muito agressivos. E como é aquilo que eu sei fazer, é uma jardinagem tropical, eu vou plantar aquilo que sei, eu vou partilhar com a comunidade aquilo que sei. E a verdade é que o jardim está lá desde 2021, foi destruído em 2021 e eu replantei em 2021, porque houve a denúncia de um morador, e então o poder local, a autarquia de Lisboa, decidiu arrasar com aquilo tudo. Houve uma movimentação de protestos do bairro e Eu tiveram que imagino que reverter tivesse aquela havido decisão. algo do género. Sim. Foi isso que vou pedir Ainda bem. licença. E queria só dizer só mais uma coisa. Pronto, quero agradecer, porque adoro. É um sítio que dá-me um prazer enorme, porque aquilo está na entrada de um prédio e depois continua e já está a continuar para o resto do jardim, não é? São 5, Lá sim. pelo lado. E além de. E nós podemos subir as escadinhas do prédio como se fôssemos entrar no prédio, mas virar à esquerda e passar exatamente no meio daquelas plantas todas e parece que Olha, estamos numa floresta. É a Isabel espetacular. tá respondendo exatamente a minha pergunta, que seria sobre qual é o real impacto que vê nas pessoas que É usufruem dos maravilhoso. jardins, né? E é um super feedback. Eu vou Mas passar é aqui a maravilhoso. palavra para, eu vou passar a palavra para o Alex e ainda temos a Ok. Camila para ouvir, que temos aí em torno de 12 minutos para a nossa conversa. Alex, pode compartilhar sua pergunta, por favor. Então, eu vou ser breve, eu sei que tem mais gente querendo falar. Bom, o trabalho que o Nuno faz é espetacular. Eu acompanho há mais de 3 anos aqui o trabalho dele, diariamente, porque eu não tenho como não passar em frente ao jardim. E tem uma curiosidade muito interessante, que tem um espaço ali embaixo, que as pessoas vão colocando
vasos e até plantas. E aí você pode deixar ou você pode pegar. Então, se você tem um vaso que você já não usa mais, vai lá, deixa lá. Aí, outro dia, a gente precisava de um vaso maior, porque a planta cresceu. Aí eu falei, Cília, vamos lá ver. Aí chegou lá, tinha um vaso maior, pega o vaso. Então, tem uma troca. Eu queria jogar uma ideia no ar, que seria, Nuno, quem sabe, a gente criar, você tentar criar ecopontos verdes, ou Sim, ecopontos sim, ecoplantas, sim, ecoplantos, sim, em que cada bairro, cada freguesia tivesse um espaço em que as pessoas, por exemplo, eu vejo que muitas vezes a pessoa tem uma planta que já não está a gostar muito em casa, e aí vai e joga no lixo. Joga literalmente, bota no lixo. sim, sim, Então, exato. ter um local que se coloque lá e ter um responsável, alguém, um colaborador, que faça uma seleção, que separe e veja onde que pode ser plantado. Eu acho que isso seria uma coisa espetacular. Mas, olha, parabéns pelo teu trabalho. É o que acontece de facto ali, é o que eu estou a fazer. Eu faço pedidos através da conta de Instagram para que as pessoas façam doações, porque eu encarrego-me de dar continuidade à vida dessas plantas e eu planto. Tenho recebido mensagens escritas, inclusivamente, quando as pessoas deixam as plantas, deixam uma notazinha a contar a história de onde vem, ou a pedir cuidado, ou fotografias no futuro. E a mais. Eu deixo um bilhetinho sempre lá. Sim, 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 exato. E a mais ternurenta que recebi foi alguém que recolheu as plantas de uma vizinha que tinha morrido. A senhora não tinha descendência, tinha uma coleção enorme de orquídeas e ela recolheu as orquídeas todas, deixou lá e pediu-me para eu cuidar das orquídeas em memória daquela senhora. E eu plantei-as, de facto, ali naquele jardim. Portanto, há crianças também que foram elas que germinaram as plantas e deixam em copinhos de iogurte para eu depois plantar pela cidade. Há esta dinâmica e este envolvimento e esta emoção que é o mais importante, mesmo que as pessoas não saibam nada de jardinagem, é o mais importante para a transmitir à sociedade, sem E dúvida. dá uma ideia de que é algo simples de ser feito, não é? Podemos começar em casa ali com um potinho de Isso. iogurte, germinamos e compartilhamos isso Não, que é possível, é é impossível. viável. E mais, Incrível. assim, durante o verão, que não chove, eu passo aqui até para pegar o carro no estacionamento, enfim, ou para ir até a praça, um calor enorme. Aí você entra debaixo dessa florestinha que tem aqui, é um clima tropical fantástico. Tem E quando está umidade, tem. úmido mais ainda, não é? Quando Né? rego, é Sim, incrível. no Sim. dia seguinte que você rega, mais ainda, porque a água E já os foi pássaros absorvida. que atrai também, os pássaros. Muito, Sim, sensacional. escura. sim, 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 sim. A Anne está dizendo que tem muitas mudas de pau-brasil. Ela está no Brasil, né? Está lá em Cabo Frio agora. Não sei se ela vive lá, mas disse que não pode plantar em área pública porque arrancam. Isso é uma pena, né? Podíamos pensar em algo para ajudar a Anne. Pau-brasil, a nossa árvore, né? Traz para cá. Eu trouxe sementes do pau-brasil, eu trouxe Olha, sementes, todas germinaram, todas. E eu plantei uma ali em frente ao edifício onde mora a Cecília e o Alex. Plantei um pau-brasil, uma árvore que é a primeira árvore pau-brasil plantada em espaço público em Portugal. olha. Mas ninguém Nuno, sabe ainda e eu não posso divulgar porque senão ela desaparece. Fantástico. Nuno, a Macan, não sei se eu pronunciei correto, pediu o teu e-mail ou Sim, sim, alguma forma de contato que sim, por favor. pode. E em seguida ouvimos a Camila, também tem uma pergunta. Bom, boa tarde. Então, primeiramente, admirável, né, o seu trabalho, essa iniciativa, parabéns. Obrigado. Eu venho acompanhando alguns trabalhos, não similares, mas ainda muito jovens aqui localmente onde eu estou, das pessoas irem para o espaço urbano também, quererem ocupar esse espaço urbano, plantando flores que, enfim, justamente não cabem mais nas suas casas.
E aqui no Brasil ainda tem um problema sério nesse conflito de liberação de espaço público. Talvez devia ser pensado em disponibilizar espaços próprios para essas pessoas, né? Porque tem um problema de gestão, enfim. Mas não é essa a minha pergunta. Mas eu gostaria de saber se você tem um grupo, como você capta essas pessoas, né? Se é pelo, acredito que seja, né, por esse movimento inspirador que você faz, né? Mas enfim. E como você escolhe os seus espaços? Se é ali no seu bairro, se é localmente, se as pessoas solicitam, né, para você ir plantar em algum local específico, como que funciona isso? E o cuidado, você já falou, né? Mas e a verba? Você adquire as plantas, insumos, coloca alguma coisa, o pessoal doa tudo? Como funciona? Então, vou ser muito rápido para permitir mais perguntas. Eu sempre fiz isto sozinho, sempre. E no início não era bem visto, inclusivamente, algumas vezes até fui insultado, nunca ameaçado, mas insultado. Pediam-me justificação, perguntavam-me se eu era dono do espaço onde estava a plantar, e eu passei a fazê-lo à noite. Portanto, de uma forma, se calhar quase declaradamente ilegal, mas passei a fazê-lo à noite. E havia muito vandalismo, muito mesmo propositadamente as pessoas não queriam, havia essa manifestação clara, foi mudando ao longo do tempo, mas mesmo assim eu encontrava muitos desafios. Sozinho é difícil cavar, transportar, plantar, é difícil. Toda essa logística é difícil, mesmo sendo muito mais jovem, é difícil. A verdade é que eu fiz isto ao longo de 30 anos, sempre sozinho. Mas o ano passado, faz agora um ano, precisamente em novembro, eu, cansado de fazer isto tudo sozinho, decidi, através da minha conta de Instagram, fazer uma publicação e dizer: eu no próximo sábado vou resgatar um pequeno canteiro que precisa de ser replantado, um pequeno canteiro público. Se alguém quiser juntar-se e trazer uma planta, não precisa de saber nada, técnica nenhuma de jardinagem, não precisa de saber nada, absolutamente nada. Traga só a boa vontade e, se possível, uma planta. E apareceram 21 pessoas. E eu fiquei... E agora como é que eu vou gerir tantas pessoas e para um canteiro tão pequeno? A verdade é que Lisboa precisa de tanto cuidado que as 21 pessoas ocuparam-se de 2 canteiros em simultâneo. E isso atraiu a atenção das pessoas, dos moradores próximos desses locais onde nós estávamos a intervir, e as pessoas ficaram tão agradadas que desceram de suas casas e trouxeram ainda mais plantas. Nada é subsidiado, não temos verbas absolutamente nenhumas, nós custeamos tudo. Quem tem carro comercial, como é o meu caso, eu levo as plantas, outras pessoas trazem ferramentas, as pessoas trazem o que podem, o que querem. Eu vi que muitas pessoas, inclusivamente, tinham trazido plantas que tinham acabado de comprar no supermercado, foram rapidamente para colaborar. Não temos apoio absolutamente nenhum, mas isso também não é o problema para nós continuarmos. Eu não me circunscrevo, não circunscrevo no bairro onde atenção que este jardim que o Alex vos mostrou, eu não moro nesse bairro, eu tenho lá uma pequena oficina, eu moro noutro bairro, mas no entanto foi ali que eu comecei a fazer o grande jardim público, onde existe um espaço que eu acho que deve ser recuperado, junto um grupo de voluntários, e então vamos intervir. As pessoas ainda ficam mais agradadas porque veem que as coisas não são feitas só para o sítio onde eu moro, é feito para todos. E por fim, isto tudo só foi possível desde que alguém, porque eu não sou nada, eu não tenho à vontade nenhuma com internet, nem com informática, nem com redes sociais, e alguém me disse: tu tens que ter uma conta de Instagram porque é uma montra, é uma vitrine para o mundo. E criaram essa conta. Até o meu próprio nome, que está em inglês e não está em português, não foi criada por mim, foi criado por alguém que me disse: não, tu tens que ter isto. E criou aquilo.
porque senão eu teria posto em português, mas acharam que não, que tinha que ser em inglês, que era para ser mais internacional. E a verdade é que sim, é uma ponte para que nós agora estejamos aqui, não é? Sim, As redes até sociais têm esse lado positivo. eu coloquei aqui no chat como um dos meios de contato com o Nuno, depois vamos pegar aí Através do Instagram, sim, é a forma mais fácil e rápida de contactar-se. Pronto. Temos ainda mais uma pergunta da Graça, mas eu vou te convidar, Nuno, para compartilhar uma apreciação sua sobre esse encontro nosso de hoje, essa conversa, né? O que despertou aí em ti. Vamos ouvir a Graça primeiro e gostava que respondesse a Graça, por favor, e em seguida fizesse essa apreciação. Já estamos caminhando para o fim. Pronto, já que estamos a falar ah, enfim, na nossa paixão e versus áreas públicas, eu queria realmente manifestar, aliás, eu acho que toda a gente aqui é consensual em relação a isso, que os espaços públicos são muito mal geridos, seja em que cidade for. Umas cidades piores que outras, em relação àquilo que, não só em relação à manutenção, como, epá, as podas das árvores é uma atrocidade todos os anos, é uma violência horrível. Portanto, eu não sei o que é que nós devemos fazer para que as autarquias percebam que têm pessoas que gerem mal e que não percebem. Eu acho que há empresas que estragam só para manterem os seus trabalhos, assim como há, sei lá, fábricas de plástico, que nós não podemos banir o plástico porque senão há muita gente que, enfim, fica sem emprego. E aqui acho que há qualquer coisa. Gostava de ver um fim a isso, porque acho que os nossos espaços públicos são muito mal geridos. Agora não sei Sim, o sim. que fazer. E depois Sim. é só mais uma coisinha. Eu sou hedonista do Instagram e em relação ao seu Insta, eu acho que o seu Insta já tem mais de 10 anos. Eu estive aqui a fazer uma conta porque eu sigo desde sempre e até. Pronto, até fico um bocadinho. Gostava que o Nuno também me seguisse, mas pronto, se tiver aí um tempo, não interessa. Eu também há muito tempo não ponho coisas, não interessa, isto é uma coisa à parte. Mas os espaços públicos é deplorável, gente que não percebe nada nesses setores e parece que estamos a pagar ordenados. Quer dizer, estou a dizer isto de uma forma muito, 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 muito rápida, para destruírem, para se manterem postos de trabalho que não percebem nada daquilo. É a minha opinião. Ok, Nuno? Eu, Força, força, Nuno, força. obrigado. Eu tenho a conta desde 2019. Pareceu-me há mais tempo. Não, é de 2019. E Lisbonian, sim, da Lisboan Gardener. exatamente. E tenho conseguido, de alguma maneira, tenho conseguido mudar esse paradigma ou esse vício, ou esse sistema montado que falou acerca da poda das árvores, que é feita por empresas que têm um certo ganho se as coisas forem feitas assim, denunciando e mostrando. Eu, como já disse anteriormente, eu não tenho destreza nenhuma através usando as ferramentas da informática, e as minhas publicações são muito saloias, são muito caipiras, como se diz no Brasil, são muito pueris, muito básicas, porque eu de facto não tenho destreza nenhuma. Mas a verdade é que tem tido um impacto, e se calhar por ser assim tão genuíno, é que tem tido uma resposta maior da população e do mundo. Eu tenho conseguido chegar à ferida. Ela não está tratada, mas tenho conseguido chegar à ferida. E descobri isso quando eu pessoalmente fui falar com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ele sabia quem eu era. Portanto, eu já estava a incomodá-lo de alguma maneira, denunciando. Eu não tenho pretensão política absolutamente nenhuma, eu não vou para pelouro absolutamente nenhum. Eu sou um cidadão que tem preocupação com o espaço público, porque eu gosto de ver as coisas arranjadas, arrumadas e ordenadas, para poder viver tranquilamente, para poder viver com qualidade. Portanto, a verdade é que
já há aqui um certo incómodo causado, e isso é o princípio. Se todos nós, como cidadãos, começarmos a manifestar esta preocupação e esta inquietação acerca destes problemas para as câmaras municipais onde nós moramos, tenho a certeza absoluta que nós todos vamos conseguir mudar este sistema montado. Essa tem sido a maior ferramenta, que começou como uma conta em que eu falava apenas de paisagismo tropical. No início só falava disso, e agora vejo-me a usar o Instagram para uma causa de cidadania. E eu também estou muito satisfeito com isso. Que bom. Nuno, desculpa. Obrigada pela tua presença. Obrigada Obrigado, mesmo. eu Assim, sim. muito interessante esse assunto. Acho que eu poderia ficar falando sobre isso horas, assim, porque puxa muita coisa, né, da cidade, muita coisa, desperta muitos sentidos, né? Realmente coisas que a gente às vezes passa sem observar, sem olhar para os lados, né? E trazer esse assunto da cidade, do jardim na cidade e como a gente pode interagir com esse jardim é impressionante, assim, muda muita coisa, assim, enfim. Mas o tempo. A minha intenção é fazer jardins de proximidade. Eu tenho esse Pronto. objetivo na vida, e fico muito contente, e repetirei as vezes que me pedirem este tipo de encontros, são sempre muito úteis. Eu tenho participado em inúmeros encontros. Na semana passada estive num encontro literário em Óbidos, onde havia uma secção em que falava as cidades do futuro e como esta Olha, minha interessante. experiência, repercute nas pessoas, e foi interessantíssimo falar. Já recebi vários convites deste âmbito. Para mim é sempre uma satisfação enorme poder falar de natureza, de paisagismo e de vegetação. Portanto, E agradeço. perceber como isso realmente interessa muitas pessoas que estão Interessa, ali, sim, sim. talvez Está adormecidos, adormecido, sim, mas sim. interessa. Efetivamente, parece que é um assunto que as pessoas falam para si mesmas, porque não se cruzam com alguém que dê rosto. E eu acabei por ser o rosto de tantas pessoas que querem falar do assunto, e por isso estamos a juntar-nos. Ó, tem uma outra sugestão aqui de escrever um livro, tá vendo? Olha. Sim, sim, é verdade. Eu tenho isso preparado há muitos anos, tenho isso Sim. preparado, sim, sim. Bom, temos aí 2 minutinhos para alcançar o tempo nos alcança, né? Queria convidá-los para a gente tirar uma foto Ah, e para alguns recadinhos finais aqui. Vamos lá. Rafa, tu tira foto para a gente? Posso tirar aqui também. Vamos lá, vou tirar uma também. Pronto, obrigada. E nada. só antes de finalizarmos, tem alguns recados aqui, que esse encontro que fazemos, onde trazemos um convidado para falar sobre esses temas, ele é mensal. Então, já temos aí o link para o próximo encontro. Peço que guardem a data, está aqui no chat. Vamos compartilhar aqui no chat. Peraí. Já temos o link do próximo. Eu tô pegando aqui. Tá, o Rafael vai compartilhar aqui no chat. Ah, a gente está criando, né, uma rede de pessoas que gostam desses temas e que são ativistas ou não pela natureza, Sim. né, que é a rede Social Seeds. Também tem um link do nosso grupo lá no WhatsApp, né? Então, tem esses 2 recadinhos para dar para vocês e agradeço imenso a presença de todos. Foi muito interessante essa conversa. E, por último, eu pediria que vocês compartilhassem, quando saírem aqui desse encontro, dessa sala, e encontrarem com alguém, o que contariam para essa pessoa sobre o encontro de hoje, sobre essa conversa. Então, sai daqui hoje e fala: olha, tive aqui uma conversa com o Nuno Prates, jardineiro lisboeta, e aprendi isso sobre essa conversa. Podem abrir o microfone ou colocar no chat para a gente, por favor. Muito boa a conversa. Obrigado.
Será divulgada. É sempre um prazer. Será divulgada e logo vocês podem acompanhar lá no Instagram. Estamos com essas conversas todas, a gente está deixando salvo lá no canal do Social Seeds no YouTube. Também temos lá essa conversa aqui e todas as outras anteriores. Olha, eu posso dizer que Eu fiquei. botei o link do Linktree aqui que tem o acesso para todas as conversas. Obrigada. Eu fiquei felicíssima porque eu adoro aquele sítio ali. Eu própria tenho a minha varanda cheia de plantas e estou sempre a plantar mais, portanto vou lá deixar coisas. Pronto, isso também dá força para cultivarmos mais ainda, né? Sim, porque eu tenho imensas Me sementes. disseram que eu tinha que conversar com as plantas, eu me senti muito engraçada fazendo isso. Falei, mas ela não me responde. Talvez o Nuno tenha me ensinado hoje que elas sim respondem de várias formas aí, mais sutis, vamos dizer. Sentem, né? claro que sentem. Sentem a presença, sim. Deixa eu contar uma coisa. Meu pai tinha uma mangueira linda na casa dele, só que ela estava minguadinha e nada. Meu pai pegou sério mesmo, o papai pegou um facão e começou a conversar. Se você não der fruto, eu vou te cortar. Olha, coincidência ou não, é uma delícia a fruta. E chegou a fazer alguma coisa na árvore, o seu pai? É porque existe essa crença que bater nas árvores elas vão dar fruto, que é uma estupidez. Não é, Mas Nuno? olha, eu acho. Fazem muito isso nos citrinos. Exatamente, mas isso tem alguma lógica, Nuno? Há quem de facto defenda que isso estimula uma reação química na árvore. Eu tenho sérias dúvidas porque só nos citrinos. Não diz-se. Olha, tá vendo? Temos aqui um fio que não se acaba. Se puxarmos ele. Eu vou dar um depoimento em relação a isso. Por exemplo, existem variedades de cogumelos que eles só são capazes de frutificar quando tu gera algum impacto no substrato. Então, eles costumam bater nas toras de shiitake quando ele está plantado ali para que ele brote o cogumelo. E quando cai raio também, o cogumelo brota imenso. Carga energética, com certeza. Sim. Sim. Tem ali um mini kumquat que eu plantei de umas sementes e eu acho que ele está assim minúsculo, mas eu não tenho coragem de lhe bater. Não vale a pena. Eu sou igual a Isabel, também não tenho coragem de bater, Isabel. Não vale a pena. Bom, temos aqui, é possível mudar o cenário público, inspirador e motivador, conhecer esse movimento, a leitura das plantas que a Cris trouxe, enfim, muitas coisas, não é? Obrigada a todos. Obrigado eu também pelo convite. Esperamos vocês na próxima, tá bem? Obrigada. Um abraço a todos, uma noite boa. Tchau, boa noite. Um abraço, Cecília, Alex. Consigo. Obrigado, igualmente. Obrigada, adeus. Até a próxima. Até mais.